E aí, amigos e amigas, vamos aqui agora então começar a isomeria ótica de fato, viu? A aula passada foi uma historinha, mas aquela coisa para você tentar mais ou menos descobrir como é que os caras perceberam que a coisa funcionava. E agora sim, vamos para a parte que cai na escola. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos direto ao ponto que aqui não tem enrolação. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas, trabalhar com o que nós chamamos de isomeria ótica. Mas antes vamos lembrar de alguma coisinha chamada simetria. O que é simetria, amiga? Imagina que quando você vê escrito ambulância, por exemplo, nesses carros de ambulância, claro. Se você perceber direitinho, você pode ter notado que ela vem escrita desse jeito, né? Assim. Só que quando você coloca aqui um espelho, aqui é a representação de um espelho, imagina que ela fica certinha. Sai para você olhar pelo seu retrovisor, que a ambulância geralmente, quando ela está na rua, é porque o bicho está pegando. E aí você tem que dar passagem. Aí para você saber do que se trata, eles colocam desse jeito, para que no espelho ela consiga realmente ser lida de maneira rápida e correta. Porque se você for ler isso aqui assim, o cara fica meio perdido. Só que é o seguinte, vocês percebem que aqui tem algumas letras que são simétricas. Por exemplo, a letra A, da mesma forma que ela aparece aqui, ela aparece do lado de cá. Ela não é a imagem dela mesma. Ela, na verdade, é ela mesma. Ela é ela mesma. Se você observar a letra M também, o M daqui é igual a M de cá. Se você observar a letra U, simétrica, e se você observar a letra I. Agora, as assimétricas, aquelas que não têm simetria, seriam a letra B. Perceba que a letra B ela é diferente. Você vê que ela aqui é de um jeito, aqui é de outro. Você vê que a imagem é diferente. A imagem que eu digo diferente é assim. Você vê uma coisa de um lado, aí você vê outra coisa do outro. É igual quando você trabalha com as mãos, que eu vou lhe mostrar daqui a pouquinho. Perceba outras letras que são diferentes. A L, a N e a C. Todas elas são diferentes. Aí você diz, tá certo. Então, por exemplo, nossas mãos, elas são assimétricas. Se você colocar a mão direita em frente ao espelho, você vai ver a mão esquerda. Se você colocar a esquerda, você vê a direita. Assim como os pés. Então, simetria, se você pegar, por exemplo, uma esfera e você colocar de frente para o espelho, aqui a imagem que você vai ver é praticamente a esfera. Vai ser praticamente a mesma coisa. A mesma coisa. Não vai mudar nada. Nada, nada, nada. Porque ela é simétrica. Os assimétricos não. Aquilo que você vê no espelho é a sua imagem. E essa imagem é diferente do seu objeto. Rapaz. Como é que a gente vai entender isso melhor, amigo? Vou lhe mostrar. Isso aqui só se entende no final. Colocou um espelho, mão direita é mão esquerda. Colocou um espelho, pé direito é pé esquerdo. Agora, o que você tem que saber realmente é sobre carbono assimétrico, ou carbono quiral, que ele é representado com um asteriscozinho. Carbono quiral é aquele que tem asterisco. Aí você fala, o que é isso? É aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes em torno dele. Rapaz, a gente pode ver um exemplo, amigão? Claro, com certeza. Na verdade, o exemplo aqui que é o mais importante para você. Você repara que aqui você tem um carbono, tem que ser sp3, viu? Que as ligações têm que ser todas simples. Perceba que aqui você tem o ligante 1, ligante 2, ligante 3 e ligante 4. Todos diferentes entre si. Eu coloquei com cores diferentes para você perceber que eles são diferentes. Então, sempre que você tiver o ligante 1 diferente do 2, diferente do 3, diferente do 4, eles são assimétricos. Eles são assimétricos. Então, significa dizer, por exemplo, que se eu tiver alguma coisa parecida com isso aqui, ó, um carbono, ligado a um CH3, ligado a um H, ligado a um F, ligado a um OH, então ele é um carbono asterisco, ele é um carbono assimétrico. Significa dizer, então, que esse cara aí, ele vai ter uma imagem que é diferente dele. É diferente dele. Amigo. Então, eu tô começando a pegar a manha agora. É a partir de agora que você pega a manha. Por isso que eu digo, o cara tem que pegar o começo do assunto, dar uma viajada, depois ele começa a entender. É assim que o cara cria ali de raciocínio. Se quiser só decorar, decora. Mas aqui ele vai na manha. Esse carbono também é chamado de estereocentro, viu? Carbono quiral, carbono assimétrico, estereocentro e por aí vai. Aí você diz, e aí, amigão? Essa substância é chamada de oticamente ativa, ou opticamente ativa. Chama de SOA. Ou então, o cara trabalha com outra nomenclatura que vamos ver no futuro. Se você colocar aqui, ó, a luz polarizada, ele vai desviar. Foi o que a gente viu no final da última aula. Todo composto que tem carbono quiral consegue desviar a luz. Mas isso não é para agora. Para agora é o seguinte. Todos esses chama de estereoisômeros, que são estereoisomeria. Isso se chama de estereocentro. Fica no centro. São imagens especular um do outro.
Como assim, amigão? Deixa eu lhe mostrar aqui o que são esses enantiômeros para você poder perceber, para você não viajar e nem ficar preocupado. Imagina que eu vou pegar esse mesmo composto aqui, ó. Esse cara aqui está aqui. Repara bem. Esse cara aqui está aqui. Se eu chegar e fizer isso aqui, ó. Se eu colocar outro cara aqui, agora preste bem atenção. Preste bem atenção, para você poder ficar ligado. Vou colocar outro cara aqui, para você poder tirar onda enquanto eu vou pegando minhas coisinhas aqui, para você poder jogar duro. Pronto, o que é que nós temos aqui? Repara que esse carbono quiral, o assimétrico, ele tem 4 ligantes diferentes. E esse também. Só que aí vem a confusão. Aparentemente, esse composto, ele é igual a esse. Aparentemente ele é igual a esse. Só que na verdade eles não são. Sabe por que eles não são? Se você colocar um espelho aqui, vê se isso daqui, ó. Vê se esse não é a imagem desse de cá. Ó como é que você sabe que é a imagem, ó. CH3 com CH3. O eixo aqui, ó, vertical, igualzinho. Só que aqui, ó, OH na mesma linha do OH, F na mesma linha do F, e o H na mesma linha do H. Então repara que tá todo mundo aqui, ó, uma imagem do outro. Perfeito, perfeito, perfeito aqui, ó. OH vem no OH, F vem no F e H vem no H. Então significa dizer que um é imagem do outro. Um é imagem do outro. Ah, amigão, será que você pode mostrar isso com aqueles seus bonequinhos? Posso. Veja aí os bonequinhos, fica à vontade. Repara que esse cara aqui, esse carbono daqui, é um carbono quiral. Você percebe que ele tem 4 ligantes diferentes. Coloquei de cores diferentes. Qual é o grande lance aqui? Que quando você pega esse cara aqui, ó, esse cara aqui, e você compara, eles aparentemente são iguais. Por que aparentemente são iguais? Porque você tem o laranjinha, você tem todas as cores iguais, né? Você tem o pretinho aqui, o branco, esse roxo aqui, esse aqui parece que é um verde escuro, que é meu daltonismo, é meio complicado, mas tudo bem. Então repara que eles são aparentemente iguais. Então, quando você pega isso aqui, ó, se você pegar aqui, ó, e fizer assim, ó, se você pegar esse cara e fizer assim, vocês vão perceber que tudo casou certinho, ó. Você vê que aqui, ó, esse a cor aqui, ó, parece um roxo, alguma coisa assim, tá junto, branco tá junto, essa cor aqui no fundo, esse verde escuro aqui no fundo, e aqui o laranja. Repara que isso aqui é como se você colocasse um espelho, uma imagem do outro, uma imagem do outro. Significa dizer que esses caras aqui são enantiômeros. Se você quiser colocar, tentar colocar aqui, ó, um em cima do outro, quando a gente fala sobreponíveis, é isso aqui, ó, um em cima do outro. Se você colocar um em cima do outro, você repara que o fundo aqui, ó, esse fundo aqui dá certinho, mas aqui já não casa, ó. Aqui não casa e aqui também não casa. Não tem como, você pode fazer o giro que você quiser aqui, ó, você não vai casar ninguém com ninguém. Esses caras nunca vão conseguir casar. Por que nunca vão conseguir casar? Porque quando você tem a imagem de um no outro, eles não são sobreponíveis. Então, se esse aqui é a imagem desse e esse aqui é a imagem desse, significa dizer que esses caras são enantiômeros, é como se fosse a mão direita e a mão esquerda. Eles não são sobreponíveis, não são sobreponíveis. Quando você olha para ele, e se eu pegar esse, você vai dizer que é a mesma substância, mas não é. São substâncias diferentes. E por que são substâncias diferentes? Porque uma é imagem do outro, e a gente não consegue sobrepor. É assim que a coisa funciona, tá certo? Vamos ver depois outros casos para você ficar bem tranquilo, bem de boa. Valeu! Pois é, amigos, então vocês viram aí? Toda vez que você tiver no papel isso aqui, ó, toda vez que você tiver no papel aqui, ó, que você observar, ele vai desenhar assim. Aí você vai ver que se uma imagem do outro, são substâncias diferentes. O interessante é que quando você isola, quando você pega esses compostos, você pega o primeiro e pega o segundo, aparentemente são iguais. Mas, na verdade, eles têm efeitos diferentes, porque são substâncias diferentes. Tem a mesma fórmula, os mesmos átomos, todo mundo igual, mas com propriedades, com efeitos diferentes. E isso na medicina, amiguinho, isso é revolucionário. E descobrir isso é fantástico. Por isso que muitas mortes foram causadas por determinados tipos de coisas que a gente vai contar quando for trabalhar com o cotidiano, que infelizmente as pessoas pagaram com a vida até, porque achava-se que era a mesma coisa. Isolei, é tudo igual, e não é. Quando tem um carbono quiral, meus amigos, que uma é imagem do outro, eles são chamados de enantiômeros. Na verdade, aí essas moléculas assimétricas, quirais,
especulares, uma é imagem da outra, e não sobreponíveis, você não sobrepôs, como você viu lá no desenho, você tem aqui, amigão, você tem aqui, ó, um par de substâncias diferentes. Se você quiser saber a sobreposição, se tiver o olho bom, é só você pegar esse, como se você levantasse esse aqui e colocasse aqui em cima. Aí você vai perceber que o OH vai ficar em cima do H e o H vai ficar em cima do OH. Aí você vê que ele não se sobrepõe. Ou então você vai, depende muito da sua habilidade. Esse assunto não é assim, não vou dizer a você que ele depende muito da teoria do papel. Ele é mais na visão. Ou então o cara vai memorizando algumas coisas, depende dele. Agora, sabe o que eu acho interessante? Duas substâncias que você olha assim são iguais, mas não são. Elas são diferentes. Muito bonito isso, muito bacana. Aí você diz, a isomeria ótica quando o composto contém pelo menos um carbono assimétrico, também chamado de carbono quiral, justamente. Então veja que tem que ter pelo menos um quiral. Agora veja quando ele não tem carbono quiral, o que acontece? Amigão, veja aí, ó. Veja aí que a gente vai montando. Repara que agora tem H, outro H. Então significa dizer que já não é quiral, porque já tem dois ligantes iguais. Dois ligantes iguais. Repara aqui no outro. Você vai perceber que é baseado no mesmo princípio. Mesmo princípio. Repara aí, para o cara poder ficar ligado. Aí, ó, H e H. Então repara que eles têm aí, ó, ligantes iguais. Então significa dizer que não é carbono quiral. Aí você fala aqui, amigão, então não tem isomeria ótica. Não tem. Então esse cara não tem carbono quiral. Então são chamados de SOI, substância opticamente inativa. Agora, repara que ele é imagem, ó. Aqui o cara vê que ele é imagem, ó. Tá vendo aqui? OH com H, H com H. Quer ver como é que ele fica naqueles bonequinhos? Roda os bonequinhos aí. Joga duro o bonequinho. Beleza, amigos? Veja esse rapaz aqui, que é o que a gente está falando aí, ó. Veja que esse cara não é um carbono quiral. Por que não é um carbono quiral? Porque você tem aqui, ó, esse igual a esse. Branco com branco. Se você tem dois ligantes que são iguais, já não é um carbono quiral. Agora, repara uma coisa interessante aqui, ó. Repara bem em relação ao outro. Perceba que se eu pegar esse composto aqui e comparar com esse, você pode dizer que é a mesma coisa. É a mesma coisa, aparentemente. Beleza. Aí se eu chegar aqui, ó, e colocar um de frente pro outro, repara que é... Opa, deixa eu botar aqui o laranjinha. Pronto, se eu colocar aqui assim, ó, um de frente pro outro, repara que aqui, ó, tá branco com branco, branco com branco, laranja com laranja e o verdinho aqui atrás, bonitão. Repara que uma é imagem do outro, assim como você viu no caso anterior. Só que agora, repara que eles conseguem se sobrepor. Branco, branco, aqui branco com branco, aqui branco com branco e aqui verde com verde. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que esses caras não são enantiômeros. Na verdade, essas substâncias são exatamente iguais. Por quê? Porque esse cara aqui não apresenta atividade ótica, já que não tem o carbono quiral. Se não tem o carbono quiral, significa dizer que é assim que esse cara funciona. Então, desse jeito, você consegue perceber que eles conseguem se sobrepor, apesar de serem a imagem do outro, que na verdade, eles são o mesmo composto. Isso aqui é o mesmo composto. Então, essa atividade de a gente achar que é imagem ou que não é, isso só funciona realmente quando você tem o carbono quiral. Então, perceba que aparentemente aqui, ó, tá tudo certinho, imagem, mas na hora de sobrepor, tá tudo ok. Então, se conseguiu se sobrepor, significa dizer que não são enantiômeros. Valeu? Show de bola. Então, amigos, vocês perceberam que aí nesse caso eles são imagens, mas não sobrepõem. Então, para ser enantiômero, para ser composto diferente, onde uma imagem do outro, é necessário não haver a sobreposição. Tem outro caso também para você. Outro caso interessante, veja esse cara aí para você poder jogar duro, tranquilo, de boa, despreocupar de sua vida. Esse cara é bom, viu? Repara aí, ó. Tá vendo esse composto? Veja a estrutura dele. Tá vendo aí? Carbono quiral. Repara com esse aqui agora, ó. Para você poder pegar a manha. Olha aí, ó. Tá vendo uma coisa nesse composto interessante? Deixa eu botar aqui para você, ó. Esses caras aqui, meus amigos, esses caras, se eu colocar um espelho, vai ser imagem? Não. Repara que aqui, ó. O vertical tá normal. CH3, CH3, CC. CH3, CH3, CC. Mas aqui o OH tá com F, ó. Já não é imagem. Já não é imagem. Então, se não é imagem, significa dizer o seguinte. Veja os bonequinhos que eu vou lhe mostrar. Vai, bonequinho, joga duro.
Beleza, amigos? Se eu pegar esse composto aqui com você, ó, é igualzinho a esse ou não é? Você vai dizer, é. E como é que eu faço para saber a diferença no espaço? No espaço você faz assim, ó. Você tenta, opa, quase que cai. Você tenta colocar aqui um de frente pro outro, ó. Repara que ficou amarelo com vermelho, vermelho com amarelo, o azul no fundo. Bom, agora eu vou botar aqui, ó. Quando eu giro, que eu fico amarelo com amarelo, o vermelho com azul, vermelho com azul. Aí vou mudar aqui agora, botei vermelho com vermelho, ficou amarelo com azul, amarelo com azul. Então repara que eles não são imagem um do outro. Se não são imagem um do outro, já não são enantiômeros. Agora repara que eles fazem aqui, ó. Eles são sobreponíveis perfeitamente, ó. Tá vendo aqui? Vermelho com vermelho, azul com azul, amarelo com amarelo. Repara que aí você consegue sobrepor, então jamais seriam enantiômeros. Na verdade aqui é o mesmo composto. Esse composto sim é exatamente igual a esse. Então você consegue perceber a diferença quando você vê que eles são incapazes de ser imagem um do outro. Eles nunca vão ser imagem um do outro. Por isso não são enantiômeros. Show de bola? Valeu! Então, amigos, percebeu aí, ó? Quando é o mesmo composto, quando eles não são imagem do outro, não especulares, e são sobreponíveis. Aí você tem o mesmo composto. Então, veja, quando você tem aqui em cima uma imagem do outro e não se sobrepõe, é enantiômeros. Compostos diferentes, analisa cada um para ver suas propriedades. Não tem carbono quiral, já nem precisa analisar. Mas qual é a pegadinha que ele bota aqui? Eles são imagem, mas se sobrepõem. São imagem e se sobrepõem. E nesse caso aqui, quando é o mesmo composto, significa dizer que esses caras aqui não são imagem, mas se sobrepõem. Se se sobrepõe aqui e aqui, já é o mesmo composto. A diferença é que aqui tem carbono quiral, então tem atividade ótica. E aqui não tem. Então esse aqui não nos interessa. Então o mais interessante está aqui, ó, nos enantiômeros, que são aqueles que são imagens e não são sobreponíveis. Certinho então aí? Então, o que interessa essa coisa de enantiômeros, essa atividade ótica, tem atividade ótica, não tem? Agora sim que eu vou lhe mostrar, para você poder ficar ligado. Como é que é isso, amigão? A isomeria ótica é quando os isômeros conseguem desviar um feixe de luz polarizada. Então é assim que o cara sabe se o composto tem ou não tem isomeria ótica. O cara chega, pega uma lâmpada, na verdade aí você tem uma fonte de luz natural, você tem aqui a luz natural, onde você tem aqui um aparelho que é um polarímetro, um polarizador, que vai transformar em luz polarizada, vai vibrar em uma só direção. Essa luz polarizada, você aqui, amigão, ó, direciona isso para uma substância opticamente ativa. E aí você vai ter aqui um analisador e aqui um observador. O que vai acontecer? Essa luz, ela quando chega na substância opticamente ativa, ela pode fazer isso aqui, ó. Você está vendo aqui como ela passou reto? Reto não. Aqui é o seguinte, ó. Ela pode ou sofrer um desvio para a esquerda, ela entra aqui, vai desviando aqui para a esquerda, ou sofrer um desvio para a direita. Se a substância é opticamente ativa, vai acontecer isso. Aí você consegue saber se a substância tem isomeria ótica. Se tem, ela tem um outro composto com a mesma fórmula que parece que é ele, mas não é. Aí por isso que a ciência estuda com todo cuidado. Então se você pegou um composto e ele está ali, ó, não desviou a luz, ou ele é uma mistura racêmica, ou então ele não tem isomeria ótica. Se não tem isomeria ótica, perfeito. Aí não tem nenhum problema, porque não tem um composto igual a ele, que pode ter propriedades diferentes. Mas se tem isomeria ótica, isso é um problema sério. Por que problema sério, amigão? Porque o que aconteceu? Eles podem ser aparentemente iguais, mas com propriedades diferentes. E aí as coisas podem se complicar, principalmente no ramo da medicina. Isso aqui você chama de levógeno, isso aqui de destrógeno. Então, quando você vai fazer essa análise, o que você analisa é o seguinte. Aqui, se você tiver um primeiro caso, para você fazer a sua observação e a sua representação. Primeiro caso, a luz vai vibrando no mesmo plano. Você jogou e ela passou do mesmo plano, direto, reta. É uma substância opticamente inativa. Ou uma mistura racêmica. 50% destrógeno, 50% levógeno. E aí você representa desse jeito. A luz polarizada está aí. Do mesmo jeitinho, não sofreu nenhum desvio. Agora, o segundo caso é você ter uma luz que passou a vibrar no plano à direita. Então ela é uma substância ativa. Ela é ativa e é um destrógeno. Desvia para a direita. Que aí você representa desse jeito. No terceiro caso,
ela vibra para a esquerda. Ela é opticamente ativa, só que é um levógeno. Aí você representa o desvio para o outro lado. Ah, amiga, então deixa eu ver se eu entendi. Eu pego a substância no laboratório e lanço essa luz aí e vejo o movimento, exatamente. Se você perceber que não desviou nada, ela é inativa. Ou é uma mistura racêmica, ou simplesmente não tem carbono quiral. Agora, se você lançou e ela desviou, amigão, aí vai estudar com cuidado, porque esse cara tem isomeria ótica e ele tem pelo menos um ou outro composto com a mesma fórmula dele, bem parecido com ele, mas com propriedade diferente. Vai ser a imagem dele, não vai ser sobreponível. Ah, entendi. Então quer dizer que quando a substância se comporta das duas formas citadas acima, ela recebe o nome de enantiômero. Ou é enantiomorfo, ou ainda antípodas óticas. É, mas o que eu vejo mais comum assim prova é enantiômero. Ah, a intenção do do grego aí, né? Enantios oposto e morfo forma, justamente. Então é para isso que estuda a isomeria ótica, para poder saber que tem substâncias que enganam a gente. Parece que são, mas não são. E aí você pode ter, olhando para ela, parece que é uma coisa, mas é outra. Então a luz que vai lhe dizer isso. Ah, amiga, entendi agora. Show de bola. Então chegamos ao final dessa aula. Próxima aula, continuação de isomeria ótica. Vamos jogar duro, que vai ser um treinamento pesado. Fique à vontade, valeu, obrigado. Fui.